Desde antes do lançamento da segunda temporada do ano passado, já haviam fortes rumores de que uma versão americana de Round 6 iria acontecer, e a aparição da Cate Blanchett nos segundos finais desse episódio final deixa claro que essa versão americana dos jogos está mais próxima do que a gente imagina. Mas o que a gente sabe de fato sobre esse spin-off? Nesse vídeo, então, nós vamos reunir todas as informações sobre essa nova grande aposta da Netflix. Fala galera, eu sou o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Round 6. Eu já postei aqui no canal a minha análise da terceira temporada, comentando todos os núcleos e explicando, discutindo o final também. E eu pretendo postar mais vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você se inscrever aí embaixo e ativar o sino de notificação se você não está com o sino ativo, porque assim você fica sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo. E eu peço sempre para vocês me seguirem no Instagram, me segue lá no Instagram, por favor, que aí vocês me dão uma força por lá e ainda acompanham o conteúdo exclusivo que eu levo para lá. A aparição de Cate Blanchett, simplesmente uma vencedora do Oscar, na cena final da temporada final de Round 6, deixa claro que uma versão americana está a caminho, e pelo que nós já sabemos sobre essa versão americana, parece que será promissor. Lá em outubro de 2024, antes mesmo da estreia da segunda temporada, o site Deadline publicou uma matéria dizendo que o David Fincher estaria desenvolvendo uma versão americana dessa série de sucesso da Netflix. E só para vocês terem ideia de como que a Netflix está apostando alto nessa produção, vamos olhar rapidinho o currículo do David Fincher. Ele simplesmente foi o diretor de Clube da Luta. Ele foi o diretor de Quarto do Pânico. Ele foi o diretor de Guerra Mundial Z, Só Pedrada. E ele tem um contrato de longo prazo com a Netflix. Aliás, ele ajudou a Netflix a sair do papel, Porque ele foi o diretor também de House of Cards, uma das primeiras séries originais da Netflix. Ele também foi o diretor de Mindhunter e também de Love, Death and Robots. O cara é brabíssimo. Ele já foi indicado diversas vezes ao Oscar. Ele tem Globo de Ouro, ele tem Emmy, ele tem até mesmo Grammy. Então isso me deixa muito contente, porque se ele for mesmo o responsável pela versão americana de Round 6, que tudo tá indicando que ele vai ser, parece que vai vir coisa boa, então eu fico mais tranquilo. Diversas fontes estão afirmando que a produção desse spin-off americano de Round 6 vai começar em dezembro desse ano. E quando a gente fala de Round 6, que é uma série que tem muitos cenários que precisam ser construídos, que é uma série que tem muitos figurantes, afinal de contas tem 456 jogadores, é uma série, é uma produção que leva um certo tempo para ser filmada. Usando como base a primeira temporada. Se essa versão americana de Round 6 começar a ser filmada em dezembro, as filmagens devem acabar lá por maio, junho. E depois a série entra em processo de pós-produção, que demora aí mais ou menos também entre 6 a 8 meses. Então, sendo otimistas, ou seja, tudo acontecendo no padrão normal, no tempo que a Netflix espera, é provável, é possível, na verdade, que nós vejamos Round 6 USA estreando em dezembro do ano que vem. A gente sabe que a Netflix gosta de ter grandes lançamentos em dezembro. Em dezembro do ano passado saiu a segunda temporada de Round 6, em dezembro desse ano vai sair a temporada final de Stranger Things, então pode ser que a Netflix esteja aguardando a estreia desse grande sucesso, dessa grande aposta, pelo menos, Round 6 USA, para dezembro do ano que vem. Mas caso não aconteça, de sair em dezembro, por imprevisto de filmagem, imprevisto de qualquer coisa, de pós-produção, a gente deve ver essa série aí no primeiro semestre de 2027. Agora, será que a Cate Blanchett será a recrutadora da versão americana? Eu acho possível, tá? A Netflix está apostando alto nesse título, ela está colocando diretores de renome, então assim, a Netflix tem dinheiro para arcar com atores de peso também. Até o momento a gente não tem muitas confirmações em relação a Round 6 USA, não sabemos se a Cate Blanchett está confirmada na série ou não, ou se a aparição dela aqui nesse episódio final foi só para fazer um link, para dizer, a versão americana tá vindo aí, porque a Netflix, ela não quer comentar muito sobre as notícias dessa série. A Netflix tenta manter em segredo, só que os portais americanos descobrem e divulgam, e assim que a gente tiver mais informação sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês. Mas eu tô vendo muito americano reclamando da internet sobre esse spin-off de Round 6 nos Estados Unidos, porque aqui na cena final, a Cate Blanchett, como recrutadora, ela tava jogando Daki, que é aquele jogo tipicamente coreano. Então os americanos estavam reclamando, porque se eles forem fazer um Round 6 nos Estados Unidos, tem que ser com cultura americana, tem que ser com brincadeiras tipicamente americanas. Eles vão ter que jogar frisbee ou alguma coisa do tipo, mas galera, não tá meio óbvio que vai ser assim? Não faz nem sentido trazer o universo do jogo para os Estados Unidos se não for para adaptar a cultura americana nesse universo. Ah, então por que a Cate Blanchett estava jogando um jogo coreano? Isso é pra gente, pros espectadores, pra gente conseguir fazer um link imediato, falar, tá, então ela tá recrutando, vai
ter um Round 6 nos Estados Unidos. Porque se a Cate Blanchett estivesse lá pulando a amarelinha com o cara ali no beco, ninguém ia fazer essa conexão na hora, sabe? Essa cena foi posta ali pra gente entender que o Round 6 dos Estados Unidos está chegando. Mas uma vez que a série estrear, podem ficar despreocupados, porque a gente vai ver, com certeza a gente vai ver jogos americanos adaptados, né, para jogos mortais. E vai ser interessante até, imagina um jogo de amarelinha mortal, uma amarelinha nas alturas, ou uma, sei lá, amarelinha com campo em chamas. Vai ser muito interessante desenvolver isso. Ou então um jogo de caça-bandeira. A gente já viu esse jogo no filme e na série de Percy Jackson. Então eles podem adaptar isso para Round 6 de uma forma mortal. Por exemplo, divide os jogadores em 2 grupos e é um jogo de caça-bandeira comum, mas o time que venceu, o time que capturar a bandeira do adversário tá salvo e todo o outro grupo é eliminado. Ia ser interessante. Há ideias muito interessantes para adaptar brincadeiras tipicamente americanas nesse universo do jogo e eu acho que esse que vai ser o grande trunfo da série. E o mais bizarro de tudo que me pega é que o criador original de Round 6, da série coreana, o cara que idealizou e criou esse universo, ele nem sabe qual será o futuro do universo que ele criou. Ele disse em uma entrevista que ele ouviu esses rumores de que o David Fincher seria o diretor da versão americana da série, mas que nada tinha sido dito a ele de maneira oficial. Ele garante que a terceira temporada de Round 6 seria o fim da história do Ji-Han, mas que não seria o fim do universo. E uma vez agora que o universo está construído, né, que a lore do universo já está estabelecida, há diversas frentes que podem ser desenvolvidas dentro desse universo. Mas ele diz que é a Netflix que leva esse universo para onde achar melhor. Eu senti, lendo essa entrevista, que ele estava meio que com medo de ser deixado de lado, mas claro que na entrevista ele falou que ele é um grande fã do David Fincher, e ele falou que vai ficar muito animado se o David Fincher for mesmo, né, o diretor da versão americana da série, e que como um grande fã ele está muito ansioso para saber como que o David Fincher vai desenvolver essa história. Porque no final é isso, mesmo que ele seja o criador do universo, a Netflix detém os direitos dessa história agora, e a Netflix pode fazer com isso o que a Netflix quiser. E ele ainda até adiciona, talvez eu participe dessas produções como um consultor ou como um co-criador, quem sabe. E assim, ele não quer perder o almoço grátis, né? Tá claro que ele não quer perder esse almoço grátis, e ele tá certo, porque ele foi o criador desse universo, então ele quer estar próximo no desenvolvimento desse universo, ele quer estar próximo nos próximos títulos dentro desse universo, mas no final do dia, quem vai tomar a decisão final é a Netflix. Mas e vocês? O que vocês acham disso? Mas, pelo que parece, a versão americana de Round 6 não é o único spin-off a caminho, não. Esse diretor, idealizador e criador de Round 6, né, a versão original, a versão coreana, disse no começo dessa semana, em uma entrevista para o site EW, que ele está pensando de continuar essa história, a história original, né, da série coreana mesmo, em spin-offs, e ele disse ainda que ele já até meio que sabe do que esse spin-off vai se tratar. Se vocês se recordam bem, tem um gap aí de 3 anos entre a primeira e a segunda temporada de Round 6. Na primeira temporada, a gente acompanha a edição número 33 dos jogos, e na segunda e da terceira temporada, a gente acompanha a edição número 37. Isso porque a gente acompanhou a história do Ji-Han, e ele ficou aí 3 anos procurando de novo o recrutador, procurando formas de voltar à ilha. E enquanto o Ji-Han estava aí, né, nessa saga, nessa missão, outros 3 jogos aconteceram. A edição número 34, 35 e 36, que nós não temos nenhuma informação. E o criador da série disse que ele pensa em fazer um spin-off cobrindo esse gap de 3 anos. E aí na entrevista ele disse que ele talvez nem foque muito na arena dos jogos, e que ele foque, na verdade, no que o recrutador esteve fazendo nesses 3 anos, que ele foque na vida dos soldados que trabalham na ilha, nos oficiais, e sabendo o que essas pessoas estavam fazendo mesmo quando elas não estão na ilha dos jogos trabalhando. Só que cá entre nós, quem liga pra isso? Quem liga para que o recrutador tá fazendo na ceia de Natal da família dele? O legal de Round 6 é justamente os jogos. Mas essa entrevista diz pra gente que o criador original da série, ele ainda não tá pronto para abrir mão desse universo de sucesso que ele criou. E como, aparentemente, ele não está envolvido na versão americana da série, ele está querendo ali encontrar formas de continuar relevante dentro desse universo. Eu, sinceramente, acho que a Netflix vai dar uma travada nisso, vai dar uma brecada para eles conseguirem focar na versão americana. Então não pode sair uma versão americana e mais uma versão coreana juntos, sabe? A versão americana é a grande aposta, então acho que a Netflix vai manter ele aí parado, mas depois que sair a versão americana, eu não sei, eu acho que nada impede deles fazerem uma outra versão coreana, mostrando alguns dos jogos antigos, ou até mesmo o que aconteceu nesses jogos 34, 35 e 36, desse gap de 3 anos que nós não temos informação. E aí a gente vai acabar conhecendo também a história de outros vencedores além do Ji-Han.
mas o que vocês acham disso? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você está achando disso tudo, o que você acha desse bando de spin-off que estão querendo fazer para Round 6, que eu vou ficar de olho no comentário de vocês. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal se você não está inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.